Uma boa noite a todos. Queremos saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer que mais uma vez é um prazer podermos estar novamente reunidos na presença do nosso Senhor para buscarmos a sua face em oração, para estarmos diante do seu altar, diante do seu trono de graça, para levar até Ele as nossas petições, as nossas súplicas, como também ouvirmos e meditarmos um pouco na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar nesta noite com cada um de vocês a respeito de um texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no Salmo 142. Salmo 142. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor nesse instante? Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Graças te damos pela bênção de podermos ter sido sustentados por Ti ao longo deste dia. E agora, Senhor, que estamos na Tua presença, pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, venha suprir a necessidade de cada um de nós e que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco agora. Ilumina-nos, ó Pai, para que possamos acolher a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhando para este texto da palavra do nosso Senhor, no Salmo 142, eu quero meditar sobre este tema. Por que precisamos orar? Por que precisamos orar? Vocês já pararam para pensar nesta possibilidade? Por que nós necessitamos orar? Visto que a oração não é um privilégio somente do cristianismo. Outras religiões também praticam orações. Porém, temos a certeza que somente o nosso Deus ouve as nossas orações. Outras orações são feitas, mas não são ouvidas, porque são feitas a falsos deuses. Porém, quando olhamos para esta pergunta, por que precisamos orar, nós vamos obtendo algumas respostas baseadas nas palavras que Davi escreve neste salmo. Este salmo é um salmo que foi escrito por Davi numa situação um tanto quanto interessante. Davi estava na caverna de En-Gedi, escondido ali, fugindo da fúria de Saul, rei de Israel. E conforme o livro de 1 Samuel, no seu capítulo 23, Saul entra nessa mesma caverna para fazer ali as suas necessidades fisiológicas e Davi tem a oportunidade de matá-lo. Porém, Davi não o faz, porque ele pensava, longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor.
Esse salmo mostra que Davi manteve a sua tranquilidade, entregando-se a Deus com confiança, dedicando-se à oração, em vez de dar um passo irrefletido. E nesta situação extrema que Davi estava vivendo, ao recordar esta situação, ele escreve este texto, escreve este cântico, para mostrar a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor em oração. E novamente eu pergunto, por que precisamos orar? Nós oramos porque, em primeiro lugar, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a nossa oração. Prestem atenção atentamente nos versículos 1 até a primeira parte do versículo 3. A palavra de Deus nos diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Nestes versículos que acabamos de ler, nós vemos aqui a atitude de oração que Davi teve. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz eu suplico ao Senhor, eu derramo perante ele a minha queixa, exponho a minha tribulação, porque quando o meu espírito está abatido, o Senhor me ouve. Diante das dificuldades, o servo do Senhor se dedica ao exercício da oração. Davi estava se dedicando a buscar ao Senhor num momento extremo da sua vida, num momento onde ele fugia de seu adversário, num momento onde ele estava sendo perseguido, num momento onde ele estava sendo duramente difamado, e mesmo assim, ele não confia na sua própria força, ele confia no poder do Senhor e se entrega ao Senhor. Cercado de perigos, dúvidas, incertezas, ele buscava a Deus com ardor, como mostra a repetição do ato de clamar, que aqui nesse texto é demonstrada. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Depois ele diz, com minha voz suplico. Depois ele diz, derramo perante ele a minha queixa. Exponho a minha tribulação. Vejam como ele repete este ato de suplicar, de clamar ao Senhor. Porque Davi conhecia o poder do seu Deus. Davi conhecia quem era o seu Deus. Davi conhecia que somente Deus podia mudar a situação pela qual ele estava enfrentando. E é por esta razão que ele está buscando a face de Deus com uma certeza, a certeza de que Deus está ouvindo. Deus não está longe, Deus não está distante do coração daquele que o busca. Embora muitas vezes nos sintamos desanimados, embora muitas vezes nos sintamos angustiados, sem saber o que fazer, nós não devemos deixar de clamar a Deus, pois Deus é a nossa provisão. Outros personagens das Escrituras nos inspiram a esta mesma certeza de que Deus nos ouve. Nós vemos o exemplo de Abraão, o pai da fé. Abraão, quando obteve de Deus uma ordem de buscar ao Senhor, levando o seu próprio filho, seu único filho, filho da promessa, para levá-lo e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, ele obedeceu e foi. E enquanto caminhavam, Isaque, filho de Abraão, olhava para Abraão e dizia, meu pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão era sempre a mesma resposta: Deus proverá para si o cordeiro. A caminhada continua, a pergunta se repete, e a resposta é sempre a mesma: Deus proverá para si o cordeiro. Até que no momento crucial, o menino está amarrado, Abraão está com o cutelo erguido, pronto para sacrificá-lo. E Deus provê para si o cordeiro. O cordeiro estava ali.
O Cordeiro livrou Isaque da morte. E assim, o Cordeiro de Deus tem feito por cada um de nós. Deus ouve, Deus provê. Ele é o nosso Cordeiro. Jesus é o nosso Deus da provisão, o Deus que nos ouve. Mas por que precisamos orar? Além de orarmos porque Deus ouve a nossa oração, nós oramos porque Deus conhece as nossas dificuldades. O mesmo Deus que nos ouve é o mesmo Deus que conhece as dificuldades que enfrentamos. Olhem atentamente para a segunda parte do versículo 13 e o versículo 4. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Nesses dois versículos, nós vemos aqui Davi falando das armadilhas do caminho. As armadilhas que eram colocadas diante dele, e não eram armadilhas reais, mas Davi está usando uma figura de linguagem para mostrar os perigos que ele estava enfrentando nesta fuga da presença de Saul e assim enfrentando toda a sorte de dificuldades. Da mesma maneira, nós enfrentamos armadilhas na nossa caminhada de fé. Existem ciladas a que somos expostos e que dificultam a nossa caminhada. Ciladas do pecado, ciladas por desejos, ciladas que muitas vezes a nossa própria astúcia nos coloca, mas Deus conhece, porque muitas vezes somos expostos a perigos na nossa caminhada. Não por acaso, o mesmo Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi colocava diante de Deus a situação que ele enfrentava, onde ninguém o auxiliava, ou onde ninguém não estava com ele. Por isso ele estava dizendo: pois não há ninguém que me reconheça. Tamanho o grau da perseguição que ele estava enfrentando naquele momento. E aqui nós vemos que Davi estava mostrando que ele não encontrava segurança neste mundo. E nós não encontramos segurança nenhuma neste mundo, porque nós não somos daqui. Nós estamos apenas de passagem, somos peregrinos em terra estranha. A nossa segurança está única e exclusivamente no poder de Cristo, o nosso Salvador. E quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, em outras palavras, Davi estava dizendo que não há ninguém nesse mundo que se interessasse por ele. Somente o Senhor é que tinha o cuidado. Somente o Senhor que podia guiá-lo. Somente o Senhor que estava cuidando dos passos do seu servo. E é interessante notarmos que o reformador João Calvino, no seu comentário sobre os Salmos, falando a respeito deste Salmo que nós estamos meditando, Calvino nos diz que era necessário que Davi fosse abandonado de toda assistência humana para que o seu livramento parecesse mais extraordinário. Assim também muitas vezes Deus faz conosco. Às vezes parece que não há solução. Às vezes parece que todas as portas estão fechadas. Às vezes parece que tudo acabou. Estamos no fundo do poço. Mas o Senhor faz assim, para que o seu nome possa ser glorificado e exaltado através da obra que Ele faz na vida do seu povo. Para que o livramento do povo de Deus seja mais extraordinário ainda, para louvor, glória e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos desanimar diante das batalhas, diante das ciladas, diante das armadilhas que estão diante de nós, exatamente porque Deus conhece
a nossa situação. Por isso nós oramos. Mas se nós novamente nos perguntarmos, por que precisamos orar? Nós oramos porque Deus ouve a nossa oração. Nós oramos porque Deus conhece as nossas dificuldades. E nós oramos porque Deus é o nosso Salvador. O nosso Deus é o nosso Salvador. Se nós olharmos atentamente do versículo 5 até o versículo 7 do Salmo 142, a palavra do Senhor vai nos dizer: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém. Estas palavras mostram exatamente uma gradação dos atributos salvadores do Senhor. Percebam como Davi vai dizendo: a ti clamo, Senhor, tu és o meu refúgio. O Senhor era aquele no qual ele podia encontrar um local de descanso. Ainda ele diz: o Senhor é o meu quinhão na terra dos viventes. O Senhor era a única herança, a única parte que o salmista iria receber neste mundo. E mais, ele diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E ainda ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças. É interessante notar que, ao dizer estas palavras e mostrar esta gradação de circunstâncias que vão acontecendo na vida do salmista, ele está mostrando que Deus é o nosso único refúgio, é a nossa parte, é a nossa herança neste mundo, Ele é a nossa porção e, ao mesmo tempo, Ele é o nosso destino. Nós não fomos criados para este mundo, nós fomos criados para o Senhor, para estarmos junto dEle, para estarmos vivendo na glória eterna ao lado dEle. Por isso Ele nos salvou. Ele é o nosso libertador. Por isso Ele está dizendo: livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Só que no mesmo versículo 6, ele diz: pois me vejo muito fraco. Na nossa fraqueza, Ele é o nosso libertador. Na nossa fraqueza, Ele nos dá força. Porque exatamente nós não podemos lutar sozinhos contra as forças deste mundo. Mas o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos dando livramento, nos dando salvação, tirando o cárcere da alma, nos libertando do lamaçal do pecado, das amarras de Satanás, para que possamos dedicar a Ele o mais puro, o mais perfeito louvor, porque o Senhor nos ama, e por nos amar, Ele entregou o seu Filho para nos dar a salvação. E é exatamente isso que Davi está dizendo: pois a salvação nada mais é do que o libertar das amarras deste mundo, é o livramento das perseguições que são mais fortes do que nós, é tirar a alma do cárcere para darmos graças, glórias e honra ao nosso Senhor. Por isso nós oramos, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Por esta razão, aconteça o que acontecer, nós jamais podemos deixar de clamar. E se alguém nos perguntar: por que vocês estão orando? Por que nós oramos? Nós oramos porque Deus nos ouve, porque Ele conhece as nossas dificuldades, porque Ele é o nosso Salvador. E sendo o nosso Salvador, nós estamos guardados e protegidos nas mãos daquele que nos amou. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude sempre a clamarmos ao nosso Deus em toda e qualquer circunstância. Amém.
Bom, meus queridos, como nós temos feito nas nossas reuniões de oração, vamos continuar nesta noite orando e clamando a Deus pela vida das nossas cidades, pela vida da nossa nação, pela vida das nossas autoridades administrativas, em todas as esferas de poder, e assim orarmos para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes nessa situação de crise que estamos vivendo, crise sanitária, crise política, crise econômica, crise moral, crise de desemprego e tantas outras circunstâncias. Vamos colocar isso em oração. Deus pode transformar esta nação para a glória dele. Nós temos aqui que clamar ao nosso Senhor. Também vamos orar pelos enfermos, vamos orar por aqueles que estão lutando pela sua vida, lutando pela sua saúde, não só devido à pandemia da Covid-19, mas também todas aquelas outras enfermidades que estão sendo ignoradas e esquecidas pela nossa mídia. E eu peço que os irmãos continuem também orando pela vida da minha sogra, que se encontra enferma, né? Para que Deus esteja fazendo a obra que Ele quer realizar ali na vida dela, curando esta enfermidade, fazendo a sua vontade na vida dela. Também, ontem nos foi pedido oração para estarmos orando pelo senhor Júlio. Nós não sabemos o que ele passa, mas lembremos de orar por este senhor chamado Júlio. Vamos orar por ele também. E também eu quero, de modo particular, agradecer a Deus, porque hoje o João Gabriel, meu filho, completou mais um ano de vida, completou seus 8 anos, e nós queremos então agradecer a Deus pela vida dele, né, pela bênção de mais um ano de vida completado. E vamos então, nesse instante, estarmos orando ao nosso Senhor. Eu convido você a comigo nesse instante estar curvando a sua cabeça, fechando seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos como Teu povo, como Tua igreja, para meditar na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela bênção de podermos meditar na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, ela fala conosco. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Te agradecemos também, Senhor, pelo dia de hoje, por mais um dia em que o Senhor nos deu de vida e tem nos sustentado, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono do sustento. Tudo o que nós somos, tudo aquilo que temos vem do Senhor, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, sustentador, o nosso Salvador. Ó Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e clamamos a Ti, Senhor, pela vida da nossa nação, pela vida dos nossos governantes, pela vida das nossas autoridades em todas as esferas de poder. Que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo a Tua obra em cada um desses homens e mulheres que se acham investidos de autoridade governamental. Faz, Senhor, a Tua obra nesta nação, que a Tua igreja nesta nação, Senhor, possa ser luz, e pregue o Teu verdadeiro evangelho, que possa haver, mesmo em meio a esta pandemia que nos impede de nos reunir, que possa haver salvação, que possa haver conversão, pois o evangelho continua sendo pregado. Pois apesar dos nossos templos estarem fechados, a Tua palavra não está fechada, continua viva, ativa, sendo proclamada pelos Teus servos onde quer que eles estejam. Ó Senhor, também, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos a vida dos enfermos, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, são tantos que estão lutando contra enfermidades, lutando pela vida. E sabemos que o Senhor é o Deus da vida, o Deus que é dono da vida e que o Senhor é quem sustenta a vida aqui.
Nós não podemos fazer nada que venha a tentar aumentar 1 centímetro sequer das nossas vidas, pois o Senhor é o dono dela. Por isso clamamos a Ti e nos ajude, Senhor, a confiar no Teu poder, pois a vida não está na mão do homem, mas está nas mãos poderosas do Senhor, nosso Pai. Ó Deus bendito, colocamos cada um dos enfermos nas Tuas mãos, lembrando, ó Pai, da vida da Dona Eduvirges, ó Pai, toma conta dela, tem misericórdia, ó Pai, da sua vida. Tu derrama, Senhor, da Tua cura sobre ela. Faz, Senhor, a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Como também, ó Pai, abençoa, ó Deus, toda a família que tem sofrido, que tem visto, ó Pai, a luta dela com esta enfermidade. Ajuda, ó Pai, a cada um de nós a estarmos fazendo aquilo que é da Tua vontade, Senhor, amparando, sustentando e confiando no Teu poder o tempo todo, Senhor, como também a cada uma das famílias que estão lidando com enfermidades, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus bendito, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida das Tuas igrejas, fortalece-nos espiritualmente, abençoa, ó Pai, o Teu povo reunido em todos os cantos desta terra, e que a Tua igreja possa usar este momento como instrumento de busca por Ti, e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja reavivando a fé do Teu povo, e que, fruto deste reavivamento, o Teu Evangelho possa ser pregado a toda criatura, como a Tua palavra nos ordena. Ó Senhor, derrama, Senhor, a Tua bênção sobre cada servo Teu espalhado em toda a face da terra, para que possam fazer a Tua vontade, levar a Tua palavra, serem guiados pelo Teu Santo Espírito. Sustenta o Teu povo em todas as suas necessidades, Senhor. Ó Deus bendito, nós também queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Senhor Júlio. Nós não o conhecemos, não sabemos o que ele tem passado, mas o Senhor conhece o seu coração. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Faz aquilo que ele necessita, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Pai bendito, derrama os Teus cuidados sobre cada um de nós. Dá-nos uma boa noite de repouso, dá-nos uma boa noite de descanso e um novo dia cheio da Tua graça e da Tua presença, para que possamos desfrutar cada vez mais do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, Te agradecemos também, ó Deus, de uma maneira especial pela vida do João Gabriel, que hoje completou mais um ano de vida. Toma conta, ó Pai, da vida desta criança. Te agradecemos pela bênção que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu um filho especial, amado, esperado, ó Pai. Sabemos que ele foi resposta, foi um milagre do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, esteja concedendo a ele anos de vida, paz, anos na Tua presença, e que ele possa Te servir com amor, com fidelidade por toda a sua peregrinação nesta terra. Te agradecemos pela vida deste filho especial, Senhor, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Bom, nós assim estamos chegando ao final da nossa reunião desta noite. Queremos agradecer a presença de todos aqui conosco e também convidá-los para estarem conosco novamente no domingo às 9 horas da manhã, no horário da nossa escola dominical, para mais um momento de meditação, de oração e de louvor ao nosso Deus, ainda que online. Mas esperamos em Deus que em breve toda esta situação esteja resolvida e possamos ir voltando à normalidade para a glória do nosso Senhor. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E temos a certeza que algum propósito Deus está fazendo na vida do seu povo por intermédio dessa pandemia. Nós vamos saber, mas o que nós temos que fazer é continuar clamando ao nosso Deus. E Ele vai fazer a sua obra
para a glória dele, e nós vamos estar louvando ao nosso Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro no domingo, às 9 da manhã, se o Senhor nos permitir. Amém.